Irmãos, nós estamos trabalhando, ou iniciamos hoje esse tema, não é? Todos nós enfrentamos conflitos na vida e na alma. Se você ler o editorial aí, nós temos assuntos muito interessantes que vão estar sendo tratados ao longo do mês, tanto nas quartas-feiras como nos domingos. Hoje, excepcionalmente, nós tivemos a formatura da Universidade da Família, mas a partir então desses próximos cultos, nós estaremos tratando sobre ansiedade, como hoje, sentimento de inferioridade, será quarta-feira próxima, culpa, tentação, incredulidade, cobiça e a inveja, família, sofrimento, ira, desânimo e rebeldia. Se você não vive nada disso, você vem porque aí você aprende e ajuda outro. Entendeu? Não, pastor, eu nunca vivi isso não, está tudo tranquilo, eu não tenho nenhuma dessas crises aí, então nunca vivi isso, mas daí você vem e aprende e ajuda outros também. Então nós teremos esse mês de fevereiro sobre esse tema, desenvolveremos esse tema, espero que você participe e também divulgue para que outros também possam participar com a gente desse tempo aí, tá bom? Mateus capítulo 6, o texto que nós vamos usar como base para a nossa palavra nessa noite. Mateus 6, a partir do verso 25, nós vamos caminhar nesse texto. E abra sua Bíblia e vamos caminhar juntos aí ao longo da leitura, falando um pouquinho sobre o que Jesus Cristo nos ensina, não é? Sobre a ansiedade, não é? A palavra ansiedade é usada no Novo Testamento e é a mesma palavra para preocupação, não é? Ela tem essa origem na palavra grega meridosel, que significa estar dividido, não é? Ser arrastado em direções opostas, né? Você vive a ansiedade e essa ansiedade não deixa você se concentrar. Você está sempre enfrentando uma crise quanto ao foco da sua vida, as decisões da sua vida, o que você entende ser algo bom para você hoje, de repente muda amanhã e você fica de um lado para o outro porque sempre tem alguma coisa que você ainda precisa viver, experimentar e que ainda você não viveu e ainda você não experimentou, mas alguém diz que você tem que experimentar, porque se você fizer isso, isso vai te dar um significado, uma importância, enfim, é uma luta constante, não é? Então esse texto de Mateus 5, nós vamos encontrar alguma coisa que Jesus nos fala muito importante nessa caminhada. Primeira coisa que eu quero dizer é que a ansiedade é uma resposta aprendida. Algumas pessoas dizem assim, talvez você já tenha ouvido isso: eu nasci ansioso, eu já nasci ansioso. Outras pessoas dizem assim: estou doente de preocupação. E realmente a ansiedade pode nos adoecer. A medicina moderna, ela reconhece que as emoções como medo, tristeza, inveja, ansiedade, preocupação, ódio, falta de perdão e pesar são responsáveis por grande parte de nossas doenças. A medicina reconhece isso como fator muito, muito prejudicial à nossa condição, à nossa saúde, à nossa disposição, à nossa alegria, enfim. Estudos indicam que 60% das doenças possuem algum fundo emocional. Olha só do que nós estamos falando, né? 60% das doenças possuem algum fundo emocional. A ansiedade, ela coloca mais estresse sobre o coração do que qualquer outro estímulo, incluindo o exercício físico, não é? Se você fizer uma caminhada de 10 quilômetros, ou uma corrida, ou um treino puxado, não é? A ansiedade coloca mais estresse sobre o coração do que esse exercício físico, ou esse exercício numa academia, ou num exercício
ao ar livre, em algum lugar. Fisicamente, a ansiedade consome a nossa saúde. Nós vivemos e somos então afetados da nossa saúde. Emocionalmente, a ansiedade ela destrói aos poucos o nosso caráter, porque a ansiedade nos leva a cometer vários outros pecados. A ansiedade no nosso coração, na nossa vida, nos leva a cometer outros pecados, não é? E também a ansiedade nos leva a fazer e deixar de fazer alguma coisa que nós desejávamos ou que nós decidimos fazer. Espiritualmente, a ansiedade rouba a nossa paz com Deus e também destrói os nossos relacionamentos. É insuportável você viver próximo de uma pessoa ansiosa. Ela não está contente, ela não está feliz, ela tem sempre algo que ela coloca como uma necessidade dela, embora ela não, todo mundo está vendo que não é essa necessidade, mas ela coloca isso como algo a ser buscado. Bom, se a ansiedade é uma resposta aprendida, e por que eu falo isso? Porque se você tem um filho, uma filha, criado num ambiente onde essa criança ela não é cuidada emocionalmente, não é suprida nas suas carências emocionais, essa criança vai se tornar extremamente ansiosa. É uma criança que vai estar sempre buscando um significado para ela, uma importância para ela, não é? Então, quando nós falamos sobre educar filhos à maneira de Deus, quando nós tratamos isso na igreja, isso não pode ser tomado assim como uma possibilidade apenas, mas algo que eu e você devemos buscar. Quando falta a figura paterna na família, quando o homem não é o líder, quando o homem não assume o seu papel à frente da sua família, muito provavelmente nós teremos filhos ansiosos. Filhos que estarão sempre buscando entender essa dinâmica de viver em família, imaginando que a posição de liderança deveria estar sendo ocupada pelo homem e deixou de ser por algum motivo. Alguns homens desistiram de fazer esse papel, outros simplesmente abandonaram essa possibilidade, não é? Então, como a palavra que nós lemos significa estar dividido, ser arrastado em direções opostas, há uma oração no Salmo 71, verso 1, que diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Olha a oração do salmista diante da vida, diante das questões da vida, diante daquilo que muitas vezes é colocado para que eu e você imaginemos que isso vai nos dar significado, ou vai trazer a felicidade, ou nós vamos nos sentir mais alegres e felizes do que somos. Então, a oração do salmista no Salmo 71, verso 1, eu já disse para vocês que as orações na Bíblia, elas são muito sintéticas. Dificilmente você vai encontrar uma oração assim, muito grande. São orações muito diretas. Então o salmista diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Não me deixa ficar perdido, não me deixa ficar com esse sentimento de não ter realmente uma postura, uma determinação, uma coragem para enfrentar os desafios da vida. Então vamos juntos aí para o que Jesus Cristo nos ensina nesse texto. Primeira coisa que Jesus nos diz: conserte a sua filosofia de vida. Valorize o que o dinheiro não pode comprar. Grava isso. Conserte a sua filosofia de vida. Valorize o que o dinheiro não pode comprar. Vamos ver o texto? 25 e 26 de Mateus. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas?
Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não têm, ou não valem muito mais do que as aves? Todos nós, irmãos, todos nós temos histórias que podemos contar a respeito do dinheiro, do domínio, da busca, da ânsia que temos, da ansiedade que temos em relação a ter, a possuir. Todos nós temos histórias para contar a respeito de dinheiro. Todos nós. E isso é um assunto tão sério que no versículo 24, nesse mesmo capítulo, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus eleva essa condição do dinheiro a uma condição de um Deus que domina o nosso coração. Nós somos dominados, mamon, ele nos domina. Então, quando eu digo que todos nós temos histórias, ou podemos contar sobre histórias relacionadas a dinheiro na nossa vida, quantas situações eu e você nos envolvemos com essa busca do ter? Quantas decisões equivocadas nós já tivemos em relação a essa ânsia de ter, de possuir, de comprar, de dizer para as pessoas ou de provar para as pessoas que nós podemos. E muitas vezes nós estamos envolvidos aí em várias situações em relação ao que recebemos, ao que temos como recurso, porque as nossas decisões são sempre assim, focadas na ideia de que se nós tivermos mais, nós seremos mais respeitados, mais amados, as pessoas nos valorizarão mais do que nós temos. E é interessante quando Jesus Cristo fala assim, o que irão vestir. Se nós trouxéssemos alguém da época de Jesus na nossa casa e mostrássemos o nosso guarda-roupa para uma pessoa dessa, ela cairia de costa, porque na época aqui a pessoa tinha no máximo 2 mudas de roupa. Se fosse rica, 4. Aí a pergunta é: quantas camisas, quantos vestidos, quantas roupas nós temos no nosso guarda-roupa? E a gente está sempre dizendo que não tem roupa. Vai ter uma programação, não sei aonde, se você precisa comprar um vestido, precisa comprar uma calça, precisa comprar um sapato, precisa comprar. Aí o orçamento não comporta, pronto, há uma confusão generalizada dentro de casa, porque assim alguém imagina ali que está sendo injustiçado na vida, porque, puxa vida, né? Eu não consigo comprar nenhum vestidinho. Queria tanto comprar um vestidinho. Queria tanto comprar um sapatinho. É tudo diminutivo. Isso também é uma estratégia. Isso também é um negócio, entendeu? Mulherada é terrível. Um sapatinho. Um vestidinho. Naquela época lavava um, usava o outro. E quando lavava o outro, usava o outro. Então, e Jesus está dizendo isso, né? Irmãos, nós somos viciados em ter muito para sentir pouco. Nós gostamos de ter, porque quanto mais temos, menos nos vemos desafiados a sentir. Você fica aborrecido quando você não tem alguma coisa, quando você não pode comprar alguma coisa, você fica assim, chateado, fica revoltado, você cria assim um ambiente dentro da sua casa assim, de conflito, né? Você é uma pessoa assim? E olha que nós vivemos em tempos de consumismo, e somos levados a buscar as coisas como se elas fossem a razão da nossa existência, não é? Eu fico admirado com a internet. Você faz uma pesquisa lá na internet sobre alguma coisa e os algoritmos vão acusar que você está interessado naquilo.
E aí, toda vez que você abrir ou acessar as suas redes sociais, aparece aquele negócio lá. Faça uma pesquisa, um celular que você precisa comprar. Nossa, aí você vai ficar doido, porque vai aparecer lá, esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor do que aquele lá. E você pode pagar em 24 vezes. Parcele no cartão 12 vezes sem juros. E vai lá o crente e se enrola, e vamos pagar esse negócio, e vamos comprar outro negócio, e vamos. Somos uma geração intoxicada digitalmente, né? Vivemos uma sociedade urgente e de consumo, e não temos tempo para as coisas mais importantes da nossa vida. Você já foi comprar um carro em algum lugar? E o vendedor diz assim: compra hoje, amanhã já tem gente interessada, esse é o último, você tem que fechar. Aí você diz assim: não, eu vou pensar melhor. Não, esse é o último modelo, é o último carro, é o último não sei o quê. E aí você fica naquela angústia, naquela pressão. Eu já contei aqui algumas vezes que eu comprei um carro sem falar com a Moab, né? um Monza. Teve Monza, Nelson? Monza. 2 Monza. Aquilo era um negócio assim maravilhoso, né? Comprei. E aí eu chego com o carro em casa, Monza, nem cabia na garagem, uma confusão danada, né? Aí a Moab disse assim: você comprou esse carro? Eu comprei. Você nem me falou nada. Eu não falei, mas pensei: o que mulher entende de carro? Por que se meter em tudo agora? Eu sou o dono do meu nariz. E ela falou: quanto você pagou? Aí já comecei a ficar meio nervoso, porque aí começam as perguntas. Vai te apertando. Aí eu falei: não, preço excelente. Aí estou ela assistindo a TV. De repente aparece um carro novo, 0. O preço era menor do que eu paguei. Eu acho que naquela época não tinha controle remoto. Você é da época que você tinha que levantar para mexer no... Você é, Tiago? Você pegou essa fase, não? Pegou? Não tinha. Você... né? Não, você tem que comprar. Então valorize o que o dinheiro não pode comprar. O que o dinheiro não pode comprar? Fale da sua infância. Fale um pouquinho da sua infância. As experiências que você viveu, a realidade que você enfrentou junto com seus pais, as questões relacionadas a nós. Temos uma infância em que a gente criava os nossos próprios brinquedos. Os próprios brinquedos nós é quem fabricávamos. Lembra disso, Toninho? Saía arrastando uma lata de leite ninho para a rua. Um arame. Era uma alegria. Aí inventaram de que poderia colocar mais lata de leite ninho, ou lata, não sei, era de óleo, não sei o que é. Fazia uma carreta. Aí saía andando. Fale da sua infância. Compartilhe a sua experiência, os momentos que você viveu, as coisas que você experimentou ao longo da sua vida. Dinheiro nenhum compra isso. Dinheiro nenhum. Fale das suas lágrimas. Me conte das suas lágrimas. Fale um pouco da sua vida, do seu amadurecimento, das suas experiências. Fale dos seus fracassos. Fale que algumas vezes você não foi tão bem sucedido como você quer que as pessoas pensem que você foi. Fale deles. Tenha tempo para brincar. Tenha tempo para sorrir. Dinheiro nenhum compra isso. Dinheiro nenhum.
essa liberdade de estar com a família, com a esposa, com os filhos, com os netos, esse tempo de compartilhar alguma coisa. Dinheiro não compra isso. Dinheiro não compra. Vamos adiante. Somos homens de pequena fé. Olha o que Jesus diz a respeito da ansiedade. Que eu e você somos homens de pequena fé. Então vamos ver o texto, 27 a 30. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, que não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Opa, Jesus está nos falando que a ansiedade toma conta do nosso coração quando nós deixamos de crer na providência de Deus. Então o problema do ansioso é a incredulidade. A incredulidade gera essa ansiedade, potencializa essa carência. E a cura é a fé nas promessas de Deus. Olha só. Eu não estou dizendo que você não tem que ser assistido ou assistida se você tem tomado algum medicamento receitado na ideia de que você tem ultrapassado alguns limites quanto à sua ansiedade, quanto à taquicardia, quanto a noites mal dormidas, quanto a isso. Não estou dizendo para você abandonar isso, mas eu estou dizendo o que a Bíblia me autoriza a dizer, que nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós não podemos continuar infantilizados na nossa experiência com Deus. Olha o que diz Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Então, se você está aqui nessa noite, ou se você está nos acompanhando aí em casa, nós estamos preocupados e queremos de alguma maneira que a palavra de Deus produza em você, no seu coração, no momento que você está vivendo, essa fé que nos fortalece diante das situações da vida. Muitos de nós só confiamos, só esperamos no que nós podemos realizar pela nossa força, pelo nosso braço, pelos nossos recursos, pela nossa influência. Qual é o seu desafio de fé para hoje? O que mais tem ocupado a sua mente nesse momento, no seu coração? O que você tem gastado tempo e tem consumido você em relação a essa realidade? É a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida profissional? O que está faltando de fé nesta caminhada? Que Jesus Cristo está dizendo que a nossa fé vai nos dar a condição de enfrentarmos essa ansiedade do coração, essa busca pelo significado, pela importância, pela conquista. Fé, eu e você sabemos pela palavra, que não é andar pela lógica ou pela coerência humana, mas ouvir e obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus, em toda e qualquer circunstância. Há um texto na palavra, Mateus registra um momento em que Jesus Cristo está entrando em Cafarnaum, e um centurião romano, nem tinha ele esse conhecimento religioso do povo judeu, ele era um centurião romano, se aproxima de Jesus. E ele se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu assim: Senhor,
não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e digo ao outro, vem, e ele vem. E o meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Esse texto me empolga por vários motivos, mas a primeira coisa que eu observo aqui é que Jesus gostava de fazer elogios. Jesus era alguém que gostava de destacar as qualidades das pessoas. Ele tinha essa preocupação de potencializar o melhor na vida das pessoas. Nunca encontrei alguém, nem mesmo em Israel, nem mesmo dos descendentes de Abraão, que tem uma fé como essa. E quais são os elementos desta fé madura, desta fé que eu e você devemos buscar para enfrentar as lutas da vida, as questões da vida, as situações que tentam nos aprisionar, nos sufocar, trazendo insegurança para nós? O que a gente tem que fazer aqui? À luz do texto, e vamos ficar aqui no texto de Mateus, a fé é um convite ao encontro. Olha só, olha o que o texto diz. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Jesus está entrando em Cafarnaum. Quem procurou quem? Quem buscou essa aproximação? À luz do texto sagrado, Jesus tinha uma agenda e ele estava sempre aonde havia uma necessidade, ou havia pessoas que estavam dispostas a ouvi-lo. Fé é a disposição do meu coração ao encontro. Quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho uma agenda de encontro com Deus. Eu não estou lendo a palavra de Deus como um mero exercício. Não, eu tenho um encontro. Eu tenho um encontro com o Deus que tem autoridade para mudar a minha história. Eu não posso me aproximar da palavra de Deus como algo... eu vou ler a Bíblia hoje. Hoje deu vontade, hoje eu estou a fim de ler a Bíblia. Porque a fé é um convite ao encontro. Agora, este encontro precisa ter, da minha parte, todo o empenho possível diante daquilo que eu estou vivendo, do momento que eu estou vivendo. Então eu digo a Deus, Deus, fala comigo na tua palavra. Revela a tua vontade, que eu possa estar vivendo segundo o teu querer. Outra coisa que o texto nos fala, que a fé, nesse encontro com Deus, muda a nossa maneira de enxergar a vida. Olha só o que o centurião diz: não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu sou autoridade. Eu tenho mais de 100 homens que batem continência para mim. Eu sou o cara. Quando eu passo pela rua, as pessoas todas dizem: olha lá o centurião romano, olha lá todo o cortejo. Quando eu tenho esse encontro com Deus, isso muda a minha maneira de enxergar a vida. Eu passo a reavaliar tudo aquilo que, de alguma maneira, eu imagino que deveriam ser qualidades ou méritos. Quantas vezes a gente se aproxima de Deus imaginando que nós temos crédito, mérito. E aí o homem diz assim: não sou digno
de recebê-lo em minha casa. Não sou digno. Como é que o Senhor vai na minha casa? Fé é você crer na suficiência da palavra de Deus. Olha o que o centurião diz: mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Uma palavra, porque tudo que vemos, tudo que conseguimos apalpar, foi criado pela palavra de Deus, veio a existir pela palavra de Deus. Todas as coisas criadas. Então a palavra de Deus é suficiente para curar, para libertar, para restaurar e para devolver a alegria. A palavra de Deus. Senhor, manda uma palavra. Senhor, é uma palavra só, e o meu servo será curado. É pela palavra que Jesus ressuscita mortos. É pela palavra que Jesus multiplica pães e peixes. É pela palavra que os cegos voltam a enxergar. É pela palavra. Não mudou. Eu e você precisamos nos voltar para a palavra de Deus, não para aquilo que estão falando, pelas coisas que estão dizendo, mas para a palavra de Deus. E por último, a fé é uma alegria quando o encontro acontece. Quando a palavra de Deus encontra o meu coração, a minha necessidade, o meu clamor, a verdade nesse diálogo, nesta aproximação, acontece a alegria do encontro. Deus poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, e eu me coloco diante dEle, e Ele se manifesta na minha vida, me traz paz ao coração, aquieta as minhas inseguranças, os meus medos. Precisamos crescer em fé. Precisamos deixar de ser infantilizados, esperando uma água orada, um sal grosso, esperando uma flor ungida. Não, é o encontro com a palavra, é o encontro com Deus. Nossa preocupação com o futuro nos faz esquecer a paternidade de Deus. Verso 31, verso ao 33. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Nossa preocupação, nossa ansiedade em relação ao futuro nos faz esquecer a paternidade de Deus. E é interessante o que Jesus nos ensina sobre a paternidade de Deus, porque quantos aqui são pais? Levanta a mão. Quantos são pais? Pais, levanta a mão. Os pais. Alguma vez você, como pai, deixou de se preocupar com o seu filho? Alguma vez aconteceu isso? O seu filho com alguma situação, algum problema, não está bem de saúde, alguma coisa, e você não se preocupou com isso, você não deu importância para isso. Como? Não é possível. Como que você lida com os medos dos seus filhos? Seu filho está com medo de tomar injeção. Seu filho está com medo de um tratamento que ele vai. Como é que você lida com isso?
Você fica ao lado, você tenta ajudar, você conta uma história, você pega no colo, você segura, como é que você lida com isso? Eu já contei aqui a experiência de um pastor com relação ao filho dele que estava em estado terminal. Ele tinha algumas horas de vida, alguns dias de vida, e esse pastor disse que o filho o chamou, ou quando eles estavam no quarto, o filho disse assim para o pai: pai, o que é a morte? O que é a morte? Como é que eu enfrento a morte? O pai respirou fundo. Você imaginou um diálogo desse, você e o seu filho? O que é a morte? E o pai disse para o filho: filho, você lembra quando você era pequenininho e dormia no sofá? E eu levava você para a cama. Quando você acordava no outro dia, você estava no seu quarto. Morte é isso. Jesus vai nos tomar nos seus braços, vai nos levar para as mansões eternas. Como é que a gente deixa de se preocupar com os filhos? Você está comendo um lanche, de repente você lembra que seu filho gosta daquele lanche. Você está num lugar gostoso, você lembra: puxa, meu filho poderia estar aqui comigo, minha filha poderia estar aqui comigo. E aí a gente esquece a paternidade de Deus. Olha o que diz Mateus 7, 9 a 11. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês que são maus, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quando você fica ansioso, quando a ansiedade domina o seu coração, você está agindo como um ateu. Você está agindo como se Deus não existisse, e como se Ele também não se importasse com você e nem tivesse a disposição de cumprir as promessas que Ele já nos tem garantido. As pessoas que não creem em Deus têm o direito de tomar Rivotril e outras coisas, porque assim, o cara não tem onde se agarrar. Não estou dizendo novamente que a gente não deva, em algum momento, se submeter a um tratamento, mas há pessoas que vivem uma ansiedade crônica. Se eu não tivesse um relacionamento pessoal com Cristo, eu já teria morrido de ataque cardíaco. Eu já teria morrido de um infarto. Não tenho dúvida disso. Verso 34. Deus não nos concede a graça para o amanhã. Volta lá um pouquinho, Felipe. Deus não nos concede a graça para o amanhã. Volta um pouquinho. Deus, repete comigo isso aí. Deus mais forte, mais forte. Deus não nos concede a graça para o amanhã. Não, não, não. Deus concede a graça para que eu e você vivamos apenas o hoje. O problema não está no amanhã. O problema está como eu vivo hoje. Qual a minha disposição de viver o meu momento.
esse tempo que o Senhor me deu, esse momento em que nós estamos aqui, este louvor que nós apresentamos a Deus, esse abraço que nós damos no irmão, na irmã, esse cumprimento, esse sorriso, esse tempo que nós temos aqui, Deus nos concede esse momento. Esse momento. Uma coisa que eu tenho aprendido com aqueles que lutam contra os vícios. Sempre que a gente conversa com um aluno da Cristolândia, alguém que envolvido com crack, envolvido com cocaína, envolvido com tudo quanto é tipo de droga, tudo é tipo de vício, quando você vai conversar com ele, ele diz assim: estou limpo, estou limpo. Hoje eu estou limpo. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje eu estou limpo. Eu venci o hoje. Eu me mantive em pé hoje. Eu amei hoje. Eu reconheci o valor das pessoas hoje. Eu abracei as pessoas hoje. Você já foi em velório? E que chega alguém, começa a chorar desesperadamente e faz declaração de amor para o morto. Já viu isso não? Já viu? Faz declaração de amor para o morto. Pede perdão para o morto. Poxa, tinha que ter sido ontem. Você está atrasado, meu. Você está atrasado. Era ontem. Tem gente que abraça o defunto, beija o defunto e cochicha no ouvido do defunto. Mas, rapaz, tinha que ter feito isso ontem. Passou. Passou. Jesus nos ensina a buscar não o que acontecerá amanhã, mas Jesus nos ensina a pedirmos força, sabedoria, discernimento para viver o hoje. O pior tipo de ansiedade é aquela ansiedade em que está dando tudo certo na sua vida, e aí você diz assim: estou preocupado, está tudo muito certo. Lá em casa nós temos uma situação boa na nossa casa, os nossos filhos, e aí você fica ansioso e preocupado porque está tudo dando tudo certo. Então, faça o seu melhor hoje. Não tem nada de errado planejar o amanhã, não é isso que eu estou dizendo, e nem o texto nos autoriza a dizer isso. Mas Jesus está dizendo assim: viva o seu melhor hoje. Dê o seu melhor hoje. Amanhã pode ser muito tarde. O Senhor que cuida de nós hoje vai cuidar de nós amanhã. Essa é a certeza que nós temos na palavra. Mas quando eu me preocupo com amanhã, eu deixo de viver o meu hoje. E a única certeza que eu tenho é o meu hoje, é esse momento. Então o desafio meu e seu diante da vida é deixar que Jesus seja o Senhor do meu hoje. Se você tiver que pedir perdão, peça hoje. Se você tem que se reconciliar com alguém, se reconcilie hoje. Se você tem que fazer um elogio ao seu filho, faça hoje. Se você tem que reconhecer o valor do seu pai, da sua mãe, faça hoje. Esse é o chamado de Deus para nós. Porque quando nós vivemos o hoje, nós podemos viver os nossos amanhãs.
Nós vivemos o hoje. Eu sempre me assusto em saber que o meu filho é avô. Sempre me assusto. Há pouco tempo atrás, um garoto que a gente carregava para lá e para cá, agora ele é avô e eu sou bisavô. Às vezes dá um nó na minha cabeça. E ele é avô. A vida é assim. A vida tem essa dinâmica. Eu me lembrei de um hino que diz assim: já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Abre, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado para sempre Ele irá. Entrega ao Senhor os teus amanhãs. Viva o hoje. Viva o hoje. Quero concluir a minha palavra desafiando você a parar de se esconder de Deus. Tudo quanto Jesus Cristo fala sobre a ansiedade se faz concluir com o convite da entrega e total confiança no Deus que reina soberano sobre tudo e todos, especialmente nos detalhes mais sutis da nossa existência. Mais sutis. Seja os fios de cabelo da nossa cabeça, ou seja, podemos ter 1 centímetro a mais no nosso tamanho. Presta atenção nisso, amados. Quando eu começo a ficar ansioso, isso significa que tem alguma coisa errada, que alguma coisa está ocupando o primeiro lugar em minha vida. Qualquer coisa onde Deus não seja o número 1 na nossa vida, vai se tornar uma fonte de ansiedade para nós. Quando você começa a amar qualquer coisa mais do que você ama a Deus, aquela coisa se tornará também uma fonte de ansiedade, pois você ficará com medo de perdê-la. Se você está temeroso de perder alguma coisa, você acabará ficando extremamente preocupado, pois ela se tornou o número 1 na sua vida. Pastor, existe uma ansiedade sadia? Sim, existe. E nós vamos encontrar Paulo falando sobre a ansiedade ou a preocupação que ele tinha com os crentes, os novos crentes, e ele queria de alguma maneira assistir esses crentes. Timóteo é comissionado para estar ali visitando aqueles crentes. Enfim, há uma ansiedade que nos impulsiona a não ficarmos na nossa zona de conforto e nos submetemos a esse propósito maior de Deus e estarmos alinhados com a vontade de Deus. Essa semana, no encontro da Junta de Missões Mundiais, um dos missionários que tem assistido os campos de refugiados, eles compartilharam com a gente que, por exemplo, na Ucrânia, hoje estima-se que nós temos 300 mil crianças órfãos na Ucrânia. Algumas órfãos de pai, outras órfãos de pai e mãe.
E essas crianças são levadas para acampamentos, para acampamento de refugiados. E ele disse algo assim, que existe hoje um tráfico humano. E esses traficantes se infiltram nesses acampamentos e sequestram meninas e meninos para doação de órgãos, tráfico humano, e para a prostituição. O zelo que os missionários têm que ter de cuidar, não só da alimentação, da saúde, daquelas pessoas, também no sentido de proteger as crianças. Eu falei, meu Deus, meninas, meninos, eu não sei se você já assistiu o filme Som do Silêncio. Já assistiu? Alguém já assistiu esse filme? Você deve assistir. Patrick, você assistiu? Os nossos jovens assistiram? Ainda não. Filme Fatos Reais. O que eu e você podemos fazer? Quais são as ações que nós podemos propor nessa ansiedade que é nos inquietarmos com realidades que estão cada vez mais próximas? Ele disse que muitas meninas com 9, 8, 9, 10 anos são raptadas e levadas para a prostituição. Meninos e meninas. E ele disse, pastor, leve a sua igreja a orar. Nós precisamos cuidar dessas crianças. Quero desafiar você a colocar diante de Deus tudo o que for suficiente para roubar a sua paz. Se há algo na sua vida que está roubando a sua paz, tirando a sua alegria, trazendo essa ansiedade, então apresente a Deus em oração. Olha o que Pedro diz, 1 de Pedro 5:7. Vamos ler junto? Lancem, vamos lá? Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus. Arraste esse peso todo e entregue para Deus. Deixa o Salvador te ajudar. Nós vamos encerrar o nosso culto, mas eu queria orar por você que tem vivido uma ansiedade, esse medo, essa preocupação. E como eu disse, a ansiedade ela surge quando Deus não é o número 1 em nossa vida. A ansiedade que não é a boa, não é a saudável, não é aquela ansiedade. Então, se você puder, faça isso. Se você quiser vir à frente, eu vou chamar pessoas para vir orar aqui, entregando os seus fardos, os seus medos, as suas preocupações aos pés do Senhor, seja quais forem. Nós já fizemos isso, mas nós queremos fazer novamente. E nós vamos orar como igreja, mais uma vez. Grande Deus, mais uma vez nós te agradecemos, nós te engrandecemos
por todos os benefícios que o Senhor tem nos proporcionado mediante a tua salvação em Cristo Jesus, em nosso favor. E como é maravilhoso reconhecermos a tua paternidade sobre nós. Como é maravilhoso reconhecermos que o Senhor cuida. Reconhecermos que mesmo quando nós pedimos, o Senhor já sabe de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, quando estamos na incredulidade, quando não temos a fé que o Senhor deseja em nosso coração. Por isso, perdoa-nos, porque às vezes nós somos vulneráveis, fracos. Por isso estamos aqui na tua dependência, mais uma vez, e queremos permanecer nessa dependência, ó Deus, ao longo de toda a nossa existência. Mais uma vez nós te suplicamos, tome em tuas mãos as vidas que foram citadas. Agradecemos pela vida da esposa Valquíria, por esta cura, por essa libertação. Te agradecemos, ó Deus, pela certeza que tu nos dá, de que tudo está sob o teu controle. Nada, ó Deus, está fora da tua direção. Ajuda-nos a confiar inabalavelmente, ó Deus, no Senhor e na tua palavra, como os ouvimos nesta noite. A tua serva que vai passar por essa cirurgia amanhã, tranquiliza o seu coração e age na vida dos médicos. Age, ó Deus, na vida da tua serva e faça com que, ó Deus, ela seja muito bem sucedida mediante a tua palavra, enquanto estiver passando por esse procedimento cirúrgico, e que toda a sua família possa se alegrar no Senhor pelas providências que o Senhor já tem reservado para o seu coração no dia de amanhã. Conduz, ó Deus, a nossa vida ao longo desta noite e recebe toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor por tudo aquilo que nós compartilhamos nesta noite, mediante a tua palavra no nosso coração, que ela prevaleça sobre qualquer outra palavra, porque cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso como temos pensado, fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Se oramos agradecidos no nome santo de Jesus Cristo. Amém.